Prezados irmãos, é com alegria que novamente nos encontramos para esse momento de partilha e como nós confiamos sempre na ação de Deus, vamos também invocar o auxílio de nossa querida Mãe, aquela que se deixou conduzir pela Palavra de Deus, aquela que deu o seu assentimento à Palavra de Deus, que então a chamava para um serviço, para uma missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Então, um tema que hoje nós partilhamos é a Palavra de Deus, luz para os nossos passos. Porém, no início desse nosso momento de reflexão, eu gostaria que nós retomássemos alguns pontos sobre uma bela passagem que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Então, Mateus 25, de 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens. Nós não vamos ler o texto porque penso que todos têm essa passagem presente na memória, mas destacar alguns elementos importantes que servirão como introdução àquilo que nós iremos partilhar. Então, sobre a passagem, então nós temos as 10 virgens que tomam suas lâmpadas e vão ao encontro do noivo. Então, o uso das lâmpadas indica que era noite. E o caminho, como a escuridão, vai impor dificuldades. Nós encontramos no livro de Jó. Nas trevas andam as apalpadelas, sem ter luz, e os faz desatinar como bêbados. Também encontramos uma outra passagem no Evangelho de João. Mas se andar de noite, tropeça porque não há luz. Então, essa primeira questão que aparece nesta passagem ela é importante, até porque o nosso tema vai dizer que a palavra de Deus é a luz para guiar os nossos passos. Nós também estamos em constante caminhar em busca do encontro com o Senhor. Porém, para isso é preciso ter a luz, é preciso saber aonde nós estamos caminhando e, na medida do possível, caminhar bem. Então, assim, para caminhar bem, é necessário uma luz, uma lâmpada, uma orientação. Então, nesse caminho, qual luz deve ser usada? E aí nós vamos encontrar a resposta no Salmo 119, no versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porém, é preciso lembrar que ter a lâmpada não é suficiente, como nós também entendemos da parábola. As 10 virgens tinham lâmpada, porém apenas a metade manteve a sua lâmpada acesa. Lá no texto dizia, prepararam as suas lâmpadas, então colocaram o azeite, o combustível para que a lâmpada pudesse então cumprir a sua função. Aí a pergunta que nós todos devemos fazer é: qual é o azeite? Qual é o combustível para a lâmpada, a luz que é a palavra? E aí a resposta é a prática dos mandamentos, a prática da palavra de Deus. Então as 10 virgens tinham a palavra, a lâmpada, porém só 5 a praticavam. Por isso elas tiveram condição de chegar ao seu objetivo. Então no Mateus 7, 24, nós vamos encontrar o texto que diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E também o Salmo 15 vai nos dizer o que, de uma certa forma, comporta esta prática da palavra, esse ser prudente, ter o óleo necessário para que a nossa lâmpada
continue acesa. E no texto nós lemos: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Esses pontos nos mostram a importância da palavra de Deus e, é claro, da sua prática, que de uma certa forma nos é indicado nesta pequena passagem do Salmo 15. E é por ela que Deus se manifesta. Então é a palavra de Deus que mostra para nós a vontade e o caminho que Deus nos apresenta. Então é a comunicação da vontade de Deus, ela dá a conhecer o seu plano de salvação. E a palavra nos indica o caminho que devemos seguir para encontrar o noivo e assim adentrar no banquete de núpcias, na realidade do seu reino. Por isso, a palavra para nós ela é fundamental. Quando nós olhamos a experiência do povo de Israel, dos judeus e a experiência de nós cristãos, nós podemos dizer: o judaísmo e o cristianismo são religiões do livro. Nós vamos encontrar num texto da introdução a um livro que nos fala sobre o Antigo Testamento, e como também um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, que deixa muito claro ou esclarece para nós esta questão de sermos religião do livro, no sentido de termos a palavra de Deus no centro da nossa experiência de fé. Então, nesse texto nós encontramos: desde o início, as comunidades cristãs liam e interpretavam no culto textos bíblicos como palavra de Deus. Para o cristianismo primitivo, esta Bíblia não consistia o Antigo Testamento no sentido de uma revelação secundária ou até antiquada. A Igreja, porém, se opôs a essa desjudaização de sua Bíblia, por saber muito bem que a Bíblia judaica foi e continua sendo o fundamento da mensagem divina de Jesus e também da confissão de Jesus, o Cristo. Ou seja, a palavra de Deus é indispensável. Se queremos conhecer a vontade de Deus, é claro, conhecer o próprio Deus e o seu plano de salvação para a nossa vida, é por meio da palavra, da Escritura. E quando nós falamos Escritura, vamos entender o que nós denominamos Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Nesse livro, ou nesse grande texto, nós encontramos os princípios fundamentais e a nossa identidade. Judeus e cristãos são identificados também a partir da palavra que escutam e acolhem. Por isso, o povo de Israel e as comunidades cristãs mantêm e têm com a Sagrada Escritura uma relação fundamental. Quando nós olhamos a experiência do povo de Israel, nós podemos destacar algumas questões importantes desta sua relação com a Sagrada Escritura. Para eles, a Sagrada Escritura constitui o grande dom de Deus para o seu povo. No livro do Êxodo, nós vamos escutar: então falou Deus todas estas palavras, dizendo, ou seja, Deus mesmo dá o dom da palavra. E é assim que nós também compreendemos a Sagrada Escritura. É palavra de Deus, Deus que fala ao seu povo, é claro, à humanidade. Também o povo vai entender que é pela palavra que eles vão compreender e viver a escolha e a eleição que Deus fez deles. E aí nós vamos lembrar uma passagem também do livro do Êxodo.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. É um texto traz à memória do povo também de hoje esta sua pertença a Deus. Então Deus os escolheu e fez com eles uma aliança, que é o outro elemento importante. Então a Sagrada Escritura, ela traz e deixa evidente a aliança de Deus para com o seu povo. O livro do Eclesiástico vai lembrar. Tudo isso é o livro da aliança do Deus Altíssimo. E para eles e também para nós, ela é parte fundamental da identidade e da sua vida. É aí uma passagem do livro do Deuteronômio. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te ou levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então é aí que o povo vai entender a sua identidade. A palavra está extremamente unida ao seu povo. Sem a palavra, então perdem a sua identidade, perdem a sua consciência de povo de Deus. É claro, é na palavra que vão encontrar também a sua felicidade. E aí nos ajuda o Salmo 1, no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a palavra de Deus traz para o seu povo a felicidade e a alegria. Para as comunidades cristãs, ou seja, para nós, é claro, de modo especial, o Novo Testamento, mas todo o conjunto, a Escritura, a palavra de Deus é, dentre outras coisas, a via necessária para o amadurecimento da fé. São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, vai nos recordar: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou numa outra tradução, a fé entra pelo ouvido. Então é pela palavra que nós acreditamos. Deus deu e lançou no nosso coração a semente da fé, mas é a palavra que vai então fazer com que essa semente possa brotar, crescer e, é claro, depois dar os seus frutos. Ela é também indispensável para o conhecimento de Cristo. E aí no encerramento do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós temos aquele texto intitulado em muitas Bíblias como os discípulos de Emaús. E naquele texto nós temos uma fala de Jesus, o desconhecido que se revela, que nos ajuda a compreender esta questão da palavra de Deus ser aquela que nos faz conhecer Jesus, quando ele então vai censurar estes dois companheiros. Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia respeito. Então é a palavra de Deus que nos faz conhecer Cristo e, é claro, acolher tudo aquilo que de Jesus nós temos. E São Jerônimo tem uma frase muito famosa que diz: desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Se queremos conhecer a Cristo, é necessário a palavra de Deus. Porém, é por ela também que nós nos conhecemos como igreja, tomamos consciência da nossa missão e, é claro, também da nossa vida, do nosso jeito de ser. E aí nós vamos
e recorrer a dois textos. Texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 28, 19 e 20, que diz: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, é continuar a obra de Jesus. Esta também é a nossa vida e, é claro, a nossa missão. E depois o texto dos Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É a palavra que nos faz compreender aquilo que deve ser a nossa vida, o nosso modo de ser igreja no meio do mundo. E, é claro, vai, entre outras coisas, dizer na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra a nós oferecida, que nós então devemos também perseverar. Então, a escuta é a oração como a palavra de Deus. E, é claro, a palavra também nos educa em nossa vida cristã. Aí Paulo, Timóteo, em sua segunda carta, vai dizer: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para refutar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Claro, aqui a carta de Paulo a Timóteo, o seu segundo escrito a esse grande irmão, que recorda então esta palavra de Deus que nos educa em nossa caminhada de fé. Nós ainda podemos dizer que a palavra de Deus é fonte de sabedoria e é também aquela que nos inspira, que nos motiva. Então a palavra de Deus é fonte de sabedoria e podemos também entender que ela é a própria sabedoria oferecida a Deus aos homens. No livro da sabedoria nós vamos encontrar: ela mesma se dá a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga não se cansa, encontra-a sentada à porta. Uma sabedoria, a palavra de Deus nos foi dada, oferecida. O que se espera, é claro, o nosso acolhimento. É ela que faz o sábio encontrar o caminho da felicidade. No livro de Josué, nós vamos encontrar o seguinte texto: não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a palavra de Deus ilumina para que trilhemos o bom caminho. É a luz que o sábio tem para então agir com sabedoria. Então ela é também, como nós dizíamos, fonte de inspiração que nos anima e encoraja para sermos discípulos e missionários. Aí nós usaremos, para exemplificar esta ação da palavra na nossa vida, o texto de Jeremias e depois no Evangelho de Lucas, lembrando da figura e do exemplo de Maria. De Jeremias nós temos: antes que te formaste no ventre te conheci, e antes que saístes do ventre da mãe te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. É a palavra de Deus que também nos confirma e nos fortalece. É claro, dá a coragem necessária para que nós caminhemos e exerçamos a nossa missão de anunciar e proclamar a ação de Deus no meio do mundo. Já em Lucas 1, a resposta de Maria, motivada também pela palavra e encorajamento de Deus através do anjo. E o texto nos diz:
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus fortalece para que nós possamos dizer sim à proposta e ao convite de Deus. E por fim, nós vamos como que fazer uma oração e repetir o que nós encontramos no Salmo 95, em que nós então somos convidados a ter um coração dócil à palavra de Deus. No texto nós somos exortados: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Esse será sempre o convite de Deus a todos nós, porque a palavra nos comunica vida, fortalece a nossa esperança e, é claro, também nos propõe e nos ajuda no nosso caminho de felicidade. Então a palavra de Deus é a semente lançada no coração de todos e nós escutamos da parábola: eis que o semeador saiu a semear. E o semeador tem sempre o desejo de que a semente, o semeador é Deus e a semente sua palavra, que ela então encontre o coração de todos nós e nele, é claro, um terreno bom, receptível e disponível para dar frutos. O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então é esta a força da palavra e, é claro, o convite que todos nós temos diante dela. Dar o assentimento, oferecer um coração disponível, oferecer uma terra boa, para que então depois ela, frondosa, possa então nos fazer produzir os frutos para o alimento de nossa vida e da vida do mundo. Vamos pedir a intercessão de São Jerônimo, que é tido como padroeiro dos estudiosos de Sagrada Escritura, e como também um grande santo ligado à Sagrada Escritura, para que nós também, como ele, tenhamos o mesmo amor pela palavra de Deus e tenhamos ela de fato como luz para guiar todos os nossos passos. São Jerônimo, rogai por nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.